Em 1892, em Umbuzeiro, uma cidade pobre da Paraíba, nasce um menino muito especial, diferente dos demais, que revolucionou as comunicações de um país inteiro. Dono dos Diários Associados, ele implantou a fábrica de ilusões, levando sonhos a todos os brasileiros espalhados pelo país. A quarta televisão comercial do mundo e a primeira emissora de televisão na América Latina. Seu nome era Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. Mas ele não realizou este sonho sozinho. Dezenas de pessoas o ajudaram. Ele foi o verdadeiro rei da televisão, tá? Ele teve aquilo roxo, desbravou o país inteiro, $100, com dinheiro dos brasileiros, com o trabalho de nós todos. Esse sim foi o rei, e um grande homem. Eu acho que ele foi sensacional. Muita gente acha que ele tem uma figura dúbia, porque realmente ele fazia o que ele queria. Ele fez campos para aviação. Ele foi lá no Xingu ajudar a desbravar, a colaborar com o progresso dos índios. Ele fez enormes coisas. Ele foi formidável. Grande inovador, grande desafiador dos tempos, né? E uma pessoa que acreditava basicamente no Brasil. Em 18 de setembro de 1950. Eu iniciei em 1953 na TV Tupi, por insistência de um amigo meu, né? E eu me encantei e jamais abandonei a televisão. Comecei em setembro de 57. Tive a grande sorte de estar no momento certo, no lugar certo. Na verdade, eu era locutor, produtor de programas de rádio, né? Um apresentador de programas, e tinha começado a minha carreira na Tupi há pouco tempo, quando surgiu a televisão. E por circunstâncias, como eu era um desenhista, digamos, de nascença, desenhava desde menino, e esse fato era conhecido dos meus colegas da Tupi, no momento que se precisou de um elemento para fazer a parte visual da televisão, eu fui lembrado. Foi uma coisa emocionante, porque os artistas daquela época, e também os técnicos, e todos, principalmente os artistas, eram muito jovens. Eu tinha 21 anos, o diretor artístico, imaginem, tinha 24. Eu estou falando com vocês que têm entre 21, 22, 23, e sabem que é uma idade boa, uma idade cheia de vigor, de vontade, de garra, etc. Então estávamos todos entusiasmados, porque vínhamos do rádio, da Rádio Tupi e da Rádio Difusora, que também eram emissoras associadas, todas do mesmo dono, Assis Chateaubriand. Então foi emocionante. Interprograma, eu chamava de interprograma, porque não era mais que um intervalo, era quase um programa, porque ele continha várias partes. Por exemplo, ele tinha de início nossa próxima atração, que era um gancho para atrair o interesse do espectador pelo próximo programa.
dado que havia um grande intervalo entre um programa e outro, e necessário para a preparação do estúdio, o deslocamento das câmeras, iluminação e assim por diante. Em seguida entrava uma outra sessão, que era um rotativo com texto, fazendo piadinhas, comentários, alguma crítica de caráter social leve, né? Após o primeiro programa e após a festa que houve, uma festa relativa, mas de repente o Cassiano Mendes, este diretor artístico jovem, pôs a mão na cabeça e amanhã? O que vamos fazer amanhã? Para os jornais, a imagem do dia, eu me lembro bem que o Rui Rezende era quem apresentava e lia praticamente, era quase um jornal de rádio, né? Lido, grande parte de um arquivo importante. Os filmes eram rodados no negativo, depois jogados num canto, umidenciam, estragavam e na hora de copiar você não conseguia mais qualidade, né? Houve uma grande perda numa parte histórica de São Paulo, inclusive devido a isso. Depois é que veio o telejornalismo com mais pose, com mais dinheiro, com mais patrocinador, e a ESSO era um grande patrocinador. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Inicialmente, só depois chegou a São Paulo, né? E aí sim, eles tinham já filmes da United Press Internacional e que já valorizaram muito mais, né, a parte de imagem. E aos poucos, mas até o momento em que surgiu a câmera portátil, o videotape, o jornal, em matéria de imagem, era muito pobre. As novelas na época eram novelas calcadas no estilo do rádio, ou seja, cada novela tinha 3 capítulos por semana. E na televisão, até em alguns casos, 2 capítulos por semana pela dificuldade de execução. E eram novelas curtas, de 30, 35 capítulos, como era comum, mesmo no rádio. Não havia aquelas novelas quilométricas ainda, como O Direito de Nascer, que foi um grande sucesso no rádio e depois foi transposto para a televisão. Então, essas novelas que muitos produtores realizaram durante algum tempo na Tupi, com dificuldade, feitas ao vivo, com todo o risco, foram praticamente a base da teledramaturgia atual. Antes de ir para a mercearia, dar uma passada na sua casa, eu queria te fazer um convite. Desse escândalo, Raquel. A culpa foi tua, Marcos. Eu não estava fazendo nada demais. Eu queria só matar a sede. Ah, eu sei. Você tem experiência de corrida, Beto? Tenho. É que a aposta é muito alta. Um galã que queria subir, queria estar na alta sociedade, mesmo sendo um moço de classe média, pobre, e para isso ele fazia de tudo. Então foi engraçado, porque aí eu me lembro da repercussão, não mais comigo, mas a repercussão muito maior. Porque isso impressionou, como pode um galã safadinho, que era o Tatá, o Luiz Gustavo, que ainda hoje faz o Sai de Baixo. Era ele, todo malandrinho, e cantava todas. Isso foi para espanto geral. Muitos programas mudaram no ar completamente em função de acidentes que ocorreram. Esposa de um comandante, a Ana Maria, ela fazia um comercial da holandesinha sadia. Então ela se vestia de holandesa, tinha um painel atrás, lindo, alusivo ao comercial, como desenho de paisagem. Um dia estava, boa noite, hoje a holandesinha sadia, o painel caiu na cabeça dela, assim, ela falou, dá licença, pegou, empurrou o painel assim. E como eu estava dizendo, aí caiu todo mundo na gargalhada, tiraram do ar,
Não tem história, porque a minha rotina mesmo era trabalho. Eu posso contar, por exemplo, um muito curioso. E a câmera fazia aquela panorâmica e terminava. Só que, vejam bem, naquele tempo, cortava-se o microfone, subia uma música, naturalmente, para acentuar a situação toda, né? E a câmera vinha fazendo panorâmica. O Milton Ribeiro, caído de borco no chão, morto, de repente, ele demorou muito, ele arriscou um olho para ver. Quando ele viu a luzinha vermelha da câmera acesa, ele morreu de novo. E o Costa Lima, que era o diretor artístico que estava no suíte, ele não perdeu a oportunidade. Ele mandou ligar o microfone interno, né, de comunicação interna, e gritou: mata esse cabra de verdade! O Falcão Negro, por exemplo, um extra, um maluco, ele tinha cara de doido. Ele pegou uma lança e o Henrique Martins estava amarrado no mastro. Daí ele pegou e jogou no Henrique Martins. Ele fez assim, aquilo cravou aqui, assim, no mastro de madeira. Tá. Cravou mesmo, não é brincadeira. Se o Henrique Martins não conseguisse tirar, ele teria morrido. A lança teria entrado aqui. A mais impressionante para mim foi a de um caso, de uma série chamada O X do Problema, que era uma história policial, em que o sujeito levava o outro a ter um infarto com um susto. O sujeito tinha um verdadeiro pavor de jacaré. Então ele pega e coloca um jacaré debaixo da cama do sujeito. E o sujeito, quando vê o jacaré, cai duro. É mais ou menos isso. Então foram buscar um jacaré. Chegou no estúdio, a hora do ensaio, uma corda no pescoço, amarra-se o jacaré naquele suporte dos cabos de câmera, que era uma peça pesada, amarram lá a corda e fica o jacarezinho lá, de 2,5 metros amarrado. Quietinho, silencioso, não tinha problema nenhum. E um extra olhou o jacaré, pegou escrito assim: esse bicho não é de nada, e bateu no focinho do jacaré. Eu estive no Mato Grosso, já andei caçando, esse bicho não é de nada. O jacaré começou a dar rabanada, arrebentou a corda, soltou a corda, ferro, e começou a se espalhar para o estúdio. Então foi um espalha geral. O videotape no começo era um saco, mas era bom. Por quê? Porque, na verdade, era um rolo grosso, grande, que eles não tinham muitos, eles tinham poucos. Então, não pode errar até o final desta meia hora. Então, ninguém podia errar até o final da meia hora. E se errasse, o que acontecia? Voltava do começo, para não cortar a fita. Como é que cortava? Com uma gilete. Emendava com, eu acho que era com durex. Um durex talvez especial, mas era um tipo de durex. Ou seja, não dava para errar. Eu entrei como eletricista, encanador, e fazia parte da manutenção da refrigeração, que era diária, que naquela época não tinha, a gravação era através de videotape, e esse videotape, esse aparelho, ele tinha que manter uma temperatura máxima de 18 graus. Se passasse disso, já não começava a fita a sair direito. Em 68, morre Assis Chateaubriand e começa o desmoronamento da TV Tupi. E saiu do ar em julho de 1980, carregada de dívidas. Às vezes, quando a gente quer ser muito inteligente, e ele era, comete alguns erros. Conheci o Vicente Hall, que foi quem redigiu, quem preparou um estatuto que chamava Comunheiros, ou seja, ele distribuiu as emissoras associadas do Brasil, e eram muitas, já naquela época era um império, então ele distribuiu pelos seus principais diretores, que foram 21 ou 23, não me lembro o número certo, que tinham um cargo vitalício, pulverizou. Houve bons diretores e houve maus diretores, e a coisa foi sendo comida como cupim, e quebrou. Existia algumas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, e isso não sou eu que vou falar, mas que cada um de vocês pensa, o que estava acontecendo de bastidor
para que a Tupi chegasse na situação que chegou. Isso não foi gerado por funcionários, foi gerado por fatos muito graves que a história, se tiver coragem, um dia vai contar. O grande problema da Tupi foi a falta de um gerenciamento único e uniforme para todos. Havia muita rivalidade. Quando começou a surgir o encontro de interesses, então desapareceu primeiro aquela motivação de fazer uma coisa própria, né? Ficou atrelado ao Rio e São Paulo, primeira coisa. Segunda coisa, houve uma disputa interna, uma guerra intestina praticamente nas associadas. Eles tinham uma pressa que eu não entendo até hoje, viu? Como se tem pressa para destruir, né? Como eu gostaria que as pessoas tivessem pressa para construir. Isso chama-se dignidade. Eu nunca abri mão de princípios meus e não vou abrir nunca. Saudade da juventude. Eu sempre pergunto para mim mesma, é saudade daquele tempo ou de mim naquele tempo? Porque era um tempo que o calor, a emoção, era o mais importante de tudo. Há muita saudade dos meus colegas, das colegas, que era gente, o pessoal tudo bacana, os diretores, entendeu? Tive grandes diretoras, tanto diretor administrativo como diretor artístico. Dos velhos companheiros, dos velhos tempos no estúdio da Tupi, muita saudade. Os grandes amigos, que alguns se foram, inclusive essa semana eu fiquei muito triste, o Walter Avancini, um gênio, e eu o conheci ator mirim, tá? E eu fiquei muito, muito triste mesmo, porque o Walter era um gênio, um homem extraordinário, enérgico, tudo. Porém, o sonho permanece em cada brasileiro, que encontra momentos de prazer, alegria, tristeza, divertimento e ilusões. Um altar é construído somente a ela e ali endeusada por todas as famílias, graças a homens que realizaram o sonho de Assis Chateaubriand, que hoje muitas pessoas podem conhecer outras culturas, outros costumes, outros lugares, outras vidas e simplesmente sonhar com apenas um clicar de botões.